Fala pessoal, professor Basílio, numa aula sobre a América contemporânea. Este território da América e principalmente a América Latina tem uma história muito próxima. O processo de colonização foi muito próximo e a nossa estrutura econômica também. Durante todo o período colonial e durante todo o período independente, a América esteve ligada à Europa numa condição de agroexportação, exportação de produtos agrícolas ou produtos minerais. Em outras palavras, nós consumíamos produtos industrializados e exportávamos produtos primários. A nossa condição era uma condição de dependência. A nossa condição era de ser a periferia do sistema capitalista europeu. O Brasil, por exemplo, a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Paraguai, que se tornam independentes mais ou menos na mesma época, viveram esses processos. Apesar de independentes politicamente, permaneceram durante todo o século XIX como países dependentes economicamente. O jogo começa a virar por volta dos anos de 1930. E sabe por quê? Porque a crise de 1929, a grande crise do capitalismo, vai abrir um espaço para que a América Latina possa se desenvolver. Já que Estados Unidos e Europa estão passando por uma grande crise, nós não vamos ter para quem vender produtos agrícolas. Por outro lado, não vamos ter condições de importar produtos industrializados. Então, esta brecha que se abre vai possibilitar um processo de industrialização. O Brasil começa a se industrializar por volta da década de 30. A Argentina e Chile também vivem experiências semelhantes. Um processo de industrialização e também a formação de uma classe operária. Trabalhadores urbanos. E trabalhadores urbanos que começam a reivindicar direitos. Massas urbanas que começam a fazer greves, reivindicar participação política, reivindicar o voto. De 1930 até por volta de 1960, nós vamos ter um fenômeno político na América Latina, que a gente pode genericamente chamar de populismo. O que seria o populismo? Uma relação entre as massas urbanas e a figura de um líder carismático. Este líder se relacionaria com essas massas, esse líder representaria essas massas. Nós temos alguns exemplos. Vargas, Getúlio Vargas no Brasil, Cárdenas no México, o Perón na Argentina. Então seria um líder que teria uma relação muito próxima com essas massas trabalhadoras. Interessante que este líder populista vai ter um discurso nacionalista, defender o desenvolvimento nacional, defender a industrialização nacional, defender os trabalhadores do país e, ao mesmo tempo, uma forte campanha por industrialização. Este líder e essas massas fariam parte de um projeto de desenvolvimento econômico. Você já parou para pensar? Se os países da América Latina desenvolverem uma indústria, eles não serão mais dependentes da indústria europeia ou norte-americana, mas poderão concorrer com estes países. O que está em jogo é o desenvolvimento de um capitalismo autônomo na América Latina. Só que, por volta da década de 1960, essas massas urbanas começam a reivindicar cada vez mais participação política. Começam a reivindicar direitos, como por exemplo o direito à terra, como por exemplo o direito ao voto, como por exemplo o direito à moradia. E alguns setores na América Latina, principalmente os grandes proprietários de terras, se sentem ameaçados com essas massas, com esses trabalhadores e com essas reivindicações. Essas elites apontam o dedo para o líder populista e falam: este líder manipula as massas. As eleições não são legítimas, porque o líder enganou essas massas. Essas massas são ignorantes. Essas massas não votaram com a sua consciência.
olha o problema dessa ideia. Se eu falo que os pobres não sabem votar, quer dizer que o resultado eleitoral não precisa ser respeitado. Olha como é que isso vai trazer problemas. Primeiro, essa é uma visão bastante elitista, preconceituosa e autoritária. Se uma pessoa não é alfabetizada, ela não sabe ler e escrever, significa que ela não pode votar? Essa é uma questão muito importante na América Latina. Os trabalhadores, muitos deles analfabetos, reivindicam o direito ao voto. Eles constroem a riqueza da América Latina, mas são excluídos muitas vezes da participação eleitoral. Está acontecendo uma grande tensão na América Latina, os trabalhadores reivindicando direitos. E por outro lado, na década de 1960, os Estados Unidos estão olhando para a América Latina com muita preocupação. Essa coisa de desenvolvimento nacional, de industrialização, pode ser perigosa para os nossos interesses. Esses movimentos nacionalistas podem se aproximar do socialismo. Então, sabe o que acontece por toda a América Latina? Golpes de Estado. As Forças Armadas vão derrubar presidentes eleitos. Vão derrubar presidentes e instaurar ditaduras militares. Olha que coisa interessante. O Brasil viveu uma ditadura no mesmo tempo em que a Argentina vivia, o Chile viveu, o Uruguai viveu. Perceba, a história da América Latina é uma história muito próxima e o Brasil vive processos históricos muito semelhantes aos dos seus vizinhos. De 1960 até 1990, mais ou menos, importante que a gente destaque, essas não são datas fechadas, cada país vai vivendo sua experiência, mas a gente pode falar de um grande processo de ditaduras militares, que serão governos marcados por golpes de Estado, por uma intensa repressão, justamente para barrar as mobilizações dos trabalhadores. Então, com dura repressão, com autoritarismo, com violência, com censura, com tortura, com morte, com desaparecimento, as ditaduras militares vão promover uma modernização profundamente autoritária. A ditadura brasileira, a ditadura argentina, a ditadura uruguaia e a ditadura chilena são exemplos muito interessantes disso. Esses países se modernizam, eles crescem, eles se desenvolvem, mas de forma profundamente autoritária. Isso quer dizer, sem democracia, sem liberdade de expressão, sem liberdade de oposição. E esses processos de modernizações autoritárias são feitas com um grande custo humano, um grande custo social e também com custo econômico. Os países ficaram profundamente endividados. A população ficou mais pobre. Nós temos pelo Brasil, por exemplo, a expansão das favelas, de uma habitação precária. A população saiu do campo e veio para a cidade, mas na cidade não havia serviços públicos, não havia qualquer amparo do Estado a essas pessoas. A ditadura se estabelece e se estrutura com base na violência. Para nós termos noção, na ditadura argentina, milhares de pessoas foram assassinadas pelo Estado. Pessoas foram mortas e os seus corpos foram desaparecidos pela ditadura. Não por acaso, ao final da ditadura argentina, as mães dos desaparecidos se reuniam na Praça Central de Buenos Aires para perguntar: onde estão meus filhos? Onde estão os desaparecidos? Onde estão os netos que foram desaparecidos? Um processo semelhante aconteceu no Chile. Onde estão os mortos da ditadura? Não por acaso, ao final desses regimes militares, houve uma intensa mobilização da sociedade para saber o paradeiro dos mortos, dos desaparecidos e para gritar em alto e bom som: nunca mais. Ditadura nunca mais. O Brasil é uma exceção a esse processo, porque aqui a ditadura não acabou de um dia para a noite. Pelo contrário,
O processo de abertura política demorou 10 anos. E até hoje não sabemos o paradeiro de centenas de mortos e desaparecidos políticos. As ditaduras militares na América Latina são uma história ainda viva e que ainda reverbera no nosso dia a dia. Importantes legados do regime: uma modernização econômica excludente que excluiu grande parte da população dos benefícios da modernização. Aqui no Brasil, o grande ministro da Economia da ditadura falava assim: precisamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Em outras palavras, primeiro crescemos e depois distribuímos. Sabe o que aconteceu? O bolo estragou, a economia entrou em crise e a população pobre está esperando até hoje as migalhas desse bolo. A América Latina se modernizou de forma violenta e autoritária, mas muitas das consequências ainda nos afetam hoje. Por exemplo, a violência que a América Latina vive, a profunda desigualdade social que a América Latina experimenta e a dificuldade em respeitar e valorizar os direitos humanos, direitos fundamentais a toda e qualquer pessoa. São questões que afetam o nosso cotidiano, são questões que estão a cada esquina. A cada esquina podemos ver exemplos e consequências desse processo de modernização autoritária, que chegou com a promessa de resolver todos os problemas, mas na verdade silenciou as reivindicações sociais. Um breve resumo: nessa aula falamos sobre os populismos da década de 30 e 60 e sobre as ditaduras militares de 60 até 90. Tire uma foto da aula, faça um registro, um excelente estudo e forte abraço. E ditadura nunca mais.